semana de dezembro, se eu não me engano, dia 6 ou 7, algo assim, nós estaremos então ali fazendo aquela festa, todos juntos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? A partir de amanhã já começam as obras no nosso local, e agora, para trás, só para pegar embalo. Podemos pegar embalo sim, já fizemos isso, agora nós só vamos para frente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração nessa noite. Prometo que não vou demorar, quero ser breve, mas eu quero ministrar algo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo. Nós temos falado muito sobre isso nesses dias, em relação ao Espírito Santo em nós, a um posicionamento, a um chamado, a um estilo de vida, a nós vivermos uma realidade a qual nós fomos chamados para viver. Deus tem um propósito, Deus tem um ministério para cada um de nós, Deus tem uma igreja para edificarmos, Deus tem o reino para nós manifestarmos. Eu quero que você acompanhe comigo a trajetória de um jovem nessa noite, um jovem que ele foi escolhido rei e havia um propósito do coração de Deus para esse jovem. Estou falando do rei Davi, e eu quero compartilhar com você algo que está escrito em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo número 16. E aqui tem um texto para nós desfrutarmos nessa noite de algo que eu creio que é bênção para o nosso coração, para a nossa vida. E nós podemos aprender muito com essa história, com aquilo que esse jovem viveu nesse momento, em nome de Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler alguns versículos juntamente com você. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. A partir do verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Olha só que coisa preciosa, eu quero dar um pause aqui. Deus então ele dá instrução para Samuel. E ele fala: Eu vou dar instrução para você, Samuel, você vai ungir aquilo que eu falar. Porque muitas vezes nós como seres humanos, nós atentamos muito para a nossa vontade. E Deus estava dizendo para ele: Samuel, você fica tranquilo que essa escolha não é tua, essa escolha é minha. É eu que vou escolher. Sou eu que já me provi, sou eu que já tenho preparado uma pessoa para escolher. E eu continuo o texto. Diz assim: E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio até Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os moços? E disse ainda: Falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluia, eu vou ler só até aqui.
Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor, nós te damos graça. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu te agradeço por esses momentos aqui, porque é muito precioso poder estarmos juntos aqui, uma parte do teu povo, podemos te adorar, podemos bendizer o teu nome. Que preciosa é a tua presença nesse lugar. Pai amado, agora diante da tua palavra, ela por si só é viva, eficaz, Pai amado, e não precisa de ajuda humana para nada. Que eu seja nessa noite um instrumento para que o Senhor possa ministrar a cada coração, Pai. Que cada uma das pessoas que ouvirem essa palavra, elas possam, Pai amado, receber, Senhor amado, a vida do Senhor fluindo, Senhor amado, nesse coração, dando uma direção, fortalecendo, animando, encorajando, a que elas possam viver tudo aquilo que elas foram chamadas e criadas para ser em Ti, em nome de Jesus, Pai. Que toda honra, que toda glória, que toda adoração e louvor sejam dadas somente ao nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Aqui está um texto, que é um texto muito precioso. Talvez todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, já ouviram falar sobre a unção sobre o rei Davi. Talvez já ouviram falar sobre Davi sendo ungido rei, seus irmãos sendo rejeitados, 7 irmãos que ele tinha, e ele sendo escolhido. E eu quero nessa noite ministrar para esse tempo que nós estamos vivendo, que há uma necessidade de nós nos posicionarmos com aquilo que Deus tem nos chamado e nos dado para fazer. O exemplo de Davi, a história de Davi, é a história de alguém que para muitos eram improváveis, para muitos era alguém que não tinha capacidade para exercer aquilo ao qual muitos acreditavam que um rei precisaria para exercer. Mas Davi, sendo escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, você vai ver que ele foi o melhor rei que existiu sobre Israel. Uma referência de reinado, alguém que derrotou os inimigos, alguém que cumpriu o propósito pelo qual ele foi levantado, que era trazer paz ao reino, ao governo de Israel. Ele conquistou as batalhas, ele ganhou as guerras, e a palavra do Senhor diz que após Davi descansar, ele foi enterrado no túmulo dos reis, dos seus pais, ali dos reis de Israel. Ele foi enterrado junto, ali, e o lugar que era separado para os reis, os outros reis todos, a maioria deles foi enterrado nesse mesmo local, que era designado para os reis. E você vai ver que Davi, então, ele deixa para o seu filho um reinado de paz, um governo de paz, porque o Senhor vem falar para Salomão que ele deu descanso de todos os inimigos para o governo de Salomão. Então, Davi foi alguém que ele cumpriu o papel, o chamado, o propósito pelo qual ele foi ungido. Nós vemos a contrapartida, Saul, que foi alguém que desagradou o Senhor. E aí eu entendo algo precioso para nós começarmos a ministrar essa palavra. Eu coloquei um título para essa palavra: Deus tem coisas grandes dentro de você. Deus colocou coisas grandes dentro de nós. Quando Ele nos chamou, há sonhos do coração de Deus, a unção que o Senhor liberou, há o poder e a autoridade que Ele libera para nós, há a capacitação sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou e designou para fazer. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante das coisas, das circunstâncias. Muitas vezes nós nos sentimos inferiores a outras pessoas que já estão fazendo algo. Saul era um rei que ele era aclamado pelo povo. Quando você vai ler bem a história, você vai ver que Saul ele era alguém que sobressaía diante do povo. A palavra de Deus diz que dos ombros para cima, Saul era alguém que sobressaía diante das pessoas. Ele era alguém que ele tinha um porte para ser rei. Ele tinha, eu vejo assim, às vezes eu assisto o MMA e nós vemos aí alguns lutadores que a gente olha e fala, esse daí não parece lutador. Ele não tem porte de lutador. Tem alguns filmes de época que você vê alguns guerreiros que eles colocam eles todos fortes, valentes, porque aquilo é um porte que é dado para as pessoas que nós imaginamos naquela situação. Quando você imagina o rei, você imagina alguém que tenha uma sobressalência sobre as outras pessoas. É alguém que vai ser notado. Não, ele é o rei de fato. Não só porque ele foi constituído, mas porque ele tem capacidade, ele tem um porte, ele tem uma estrutura para aquilo. Ele é o rei de fato. E nós vemos que Saul tinha tudo isso. Mas Saul tinha algo que a força, que a sua estatura, que talvez a sua forma de sobressair sobre as pessoas e até mesmo a presença de Deus não foi valorizada no coração dele, porque ele desagradou ao Senhor naquilo que ele deveria fazer. Ele foi desobediente, ele não obedeceu aquilo que Deus havia falado. E o texto, quando nós lemos,
nós vemos que o Senhor está falando com Samuel, e ele está falando com Samuel: ei Samuel, até quando? Como que fica essa história? Até quando você vai ter pena? Porque pelo que dá a entender, Samuel estava com pena de Saul. Deus o havia rejeitado. Deus já não se agradava mais de Saul como rei de Israel. E aí Deus vem e fala: Samuel, até quando que você vai ficar nessa, tendo pena de Saul, tendo dó dele? Porque eu já o rejeitei. Já não tem mais jeito. Não vai mais reinar sobre Israel. Então Deus vem dar uma direção para Samuel. Fala: olha, pega o chifre, põe um azeite. É o chifre que era usado para ungir os reis. Pega o chifre, põe o azeite nele, eu vou te direcionar à casa de Jessé. Deus então fala: eu já escolhi alguém para mim. Eu já tenho preparado uma pessoa para mim. Eu já tenho preparado alguém que vai governar sobre Israel e vai cumprir tudo aquilo que está designado no meu coração. Não é à toa que nós vemos que Davi, no decorrer da sua história, você vai ver que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Alguém que agradava-se no Senhor. Alguém que Deus tinha o controle, o governo. Não o governo do coração mandando ele fazer e desmandando, não. Mas alguém que quando falava, Davi, ele recebia aquilo no coração. E ele entendia: essa é a vontade de Deus, eu vou fazer com alegria. Tanto que Davi vai falar no Salmo: servir ao Senhor com alegria. Porque havia um prazer no coração dele em fazer a vontade do Senhor. E você vai ver que ele era um homem de guerra, um valente de guerra, que saía à frente do seu exército. E a única vez que ele então decidiu não fazer aquilo que ele foi chamado, porque ele era o rei, e o texto quando conta sobre a queda de Davi com Batseba, você vai ver que ele começa dizendo assim: na época onde os reis saíam para a batalha, Davi fica. Os reis saíam para a batalha, iam à frente do exército, mas Davi fica. E naquele momento em que Davi fica, ele não pensou na batalha, ele acabou enxergando aquilo que ele não devia. E ele acabou caindo em tentação e pecando. Então nós vemos que, independente disso, há depois da história, o arrependimento, vem a sentença sobre ele, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas voltando para o texto, você vai ver que Davi, no decorrer da sua história, ele foi alguém que ele usou aquilo que ele havia recebido de Deus. Aquilo que ele havia se preparado em Deus, aquilo que Deus havia confiado a ele. Ele procurou fazer aquilo da melhor maneira possível, se tornando uma referência em Israel, se tornando uma referência na história do Novo Testamento. Você vai ouvir citações a respeito de Davi, você vai ver o Senhor falando a respeito de Davi, você vai ver que se tornou uma referência, porque era alguém que tinha um coração naquilo que Deus tinha o coração. Era alguém que tinha o coração que agradava ao Senhor. E a história ela declara isso. Você vai ver que Samuel então ele chega para ungir. E é interessante que eu vejo algo em Jessé muito interessante. Talvez nós como pais, você que é pai, você talvez entenda aquilo que eu vou falar. É claro que quando chega ali ele fala: olha, então eu vim aqui, eu vou ungir um rei, Deus tem provido. E aí Jessé ele faz algo interessante, ele manda o primeiro filho. E a Bíblia não diz isso aqui, mas com certeza esses meninos que ele manda primeiro eram aqueles que logo mais à frente estariam lá no campo de batalha, guerreiros. E ele cata e manda o primeiro. E aí ele manda o primeiro com certeza dizendo: olha, eu vou mandar o primeiro, o mais forte. Eu vou mandar o mais valente primeiro aqui, é esse daqui o primeiro. Ele abre. E aí é tão interessante que Samuel já fala: certamente é esse. Em outras palavras, com certeza. Olha, eu tenho certeza, esse é o primeiro, não precisa nem ver o resto. Porque imagina o Jessé falou: vou colocar o primeiro, porque os outros vai ser uma subsequência, mas a probabilidade de dar certo é desse. Muitas vezes nós olhamos as pessoas como essa estatística. Não, aquele dali tem mais probabilidade. Aquele lá tem menos. Davi, ele era alguém que não entrava nem na probabilidade de um reinado. Porque quando o seu pai, algo tão importante disso, eu vou consagrar na tua família um dos teus filhos para ser rei em Israel. Chama todos os filhos e deixa Davi fora. Então não havia nenhuma probabilidade do reinado de Davi. Para o seu pai era zero. Era zero. Os irmãos não falam nada. É interessante que passa um a um. E aí ele pergunta, Samuel pergunta para Jessé: mas não tem mais ninguém? Nenhum dos irmãos falou nada. Passou os 7. Não era nenhum. E eles ficaram quietinhos. Samuel então pergunta e fala: mas não tem mais ninguém? E aí então eles falam: tem um. É o mais, e faz questão de frisar a palavra do Senhor: o mais moço.
Está fazendo o quê? Falta o menor. Ainda falta o menor. Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, versículo 11, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Até que ele chegue. Olha que interessante. Eu imagino que talvez algo passou na cabeça de Samuel, mas Deus falou que era daqui. Deus falou que era dessa família. Os valentes passaram. Vamos ver como é que chega. E aí faz questão, versículo 12, de frisar como Davi era. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor. Samuel provavelmente estava sentado. Samuel, levanta-te. E unge esse, porque este é o que eu escolhi. É esse que eu chamei. Se você for pesquisar e estudar, alguns teólogos datam mais ou menos que Davi tinha entre 14 e 15 anos quando foi ungido rei. Essa era a idade que ele foi ungido rei. Então ele era um jovem, um menino. E sabe, eu não sei como as outras pessoas veem você. Eu não sei como seus pais veem você. Eu não sei como seus amigos veem você. Eu não sei como que você se vê quando se olha no espelho, quando levanta todas as manhãs. Eu não sei como você se coloca diante daquilo que Deus te chamou para fazer, diante daquilo que Deus tem falado com você. Mas deixa eu dizer algo nessa noite. Existe algo que Deus deu para você, que você, colocando em prática, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para contribuir com a obra do Senhor e com a manifestação do reino dos céus na terra. No momento que nós estamos vivendo, naquilo que a palavra de Deus está dizendo, tudo aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, independente do que seja, independente se seja algo pequeno, independente se seja algo grande, se nós colocarmos em prática, tudo aquilo que fizermos vai contribuir para que o propósito de Deus aconteça nessa terra. Amém. Nós precisamos entender, Davi então naquele momento ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Deus já naquele momento colocou algo sobre ele. O que a Bíblia fala? A partir daquele dia em diante, o Espírito Santo, ele fez o quê? Ele se apoderou de Davi. Ele entrou em Davi. Ele começou a ministrar na vida de Davi. Davi começou a receber vida. Davi começou a ter comunhão com o Senhor em um novo nível. Davi começou a andar diferente. E quando você vai ver a história, você vai ver que a partir daquele momento, Saul perdeu a paz que ele tinha. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 14 seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então o Espírito Santo ele já deixou Saul. A presença de Deus ela já não estava mais com ele. E Davi então começou a ser ministrado por essa presença. Davi então começou a ter comunhão com o Pai. Eu creio, irmãos, de verdade nesse tempo, que aquilo que Deus colocou no teu coração, no meu coração, no nosso coração para esse tempo, é algo que vai mudar a história dessa cidade, vai mudar a história da nossa família, quando nós entendermos isso, que não é por muitas coisas exteriores, mas é por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós, é por causa da palavra que Ele tem colocado em nossos corações, é por causa da unção que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, da autoridade espiritual que o Senhor Jesus deu aos cristãos. É isso que vai fazer a diferença quando nós entendermos que não é por muito estudar as coisas, nem por muito conhecimento da ciência, mas é pelo poder do Espírito Santo, é por nos enchermos de Deus, é por conhecermos a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem preparado para nós, é para nós, quando nós andamos nesse lugar de comunhão, de intimidade, de fluir de Deus, então as coisas começam a acontecer na nossa vida. Amém. Nós precisamos entender o que o Senhor colocou dentro de nós. É algo muito precioso. Eu creio, irmãos, tem pessoas no nosso meio, vão ser usadas para restaurar a vida de pessoas, para ser instrumento de Deus, para transformar pessoas. São pessoas que vão ganhar multidões, são pessoas que vão ser instrumento de cura, pessoas que vão ter palavras na sua boca, que vai levantar pessoas enfermas, que vai curar pessoas, que vai restaurar vidas. Eu creio nessa realidade, mas você precisa crer. Nós precisamos acreditar. Ninguém acreditava, nem mesmo o profeta. Mas aí, irmãos, aquilo que o homem não acredita, Deus acredita.
Aquilo que o homem não investe, não entende, Deus entende, Deus investe. Porque Deus ele não tem problema com confundir as coisas sábias. Deus ele não tem problema de confundir aqueles que acham que são com aqueles que não são. Deus não tem problema com isso. O problema de Deus está com aquele que não tem o coração nele. Se você tem o teu coração em Deus, se você está buscando a Deus, comece a colocar em prática aquilo que ele colocou dentro de você. Comece a funcionar como Deus deseja. Entenda, Davi não saiu daquele momento de unção e se assentou no trono. Davi entrou em um processo. Quando você entende, quando você recebe isso, você entende que você entra em um processo. Logo em seguida você vai ver que Saul, atormentado, ouve chamar que o filho de Jessé, o belemita, sabia tocar harpa. E quando Saul ouve isso, Saul manda chamar Davi. E Davi então sai da malhada de onde ele estava, do cuidado, do apacentar das ovelhas do seu pai. E ele começa então a adentrar, a se, em outras palavras, a se familiarizar com o lugar onde ele iria estar. É interessante, eu fico imaginando para Davi, sabendo que ele seria o próximo rei de Israel. Talvez você nunca pensou nisso. Estando dentro do palácio, tocando para o rei atual, sabendo que ele estaria sentado naquele trono, mas que tudo teria um tempo certo, uma hora certa, um momento certo. Davi soube entender o processo, Davi soube entender o propósito, e ele sabia que aquele tempo era um tempo de tocar harpa. Aquele era um tempo de ter uma função. Logo chegaria outras etapas na vida dele, e ele então precisaria passar por essas etapas. Após a etapa da harpa, vem a etapa do quê? Vem a etapa do filisteu. Olha só que interessante. A etapa de Golias. E eu quero compartilhar 3 coisas envolvendo esse texto que nós lemos e a história de Davi, que vão determinar algo que é muito precioso nas nossas vidas e nos fará então nós manifestarmos essa realidade. Davi, ele entendeu isso, os processos. E quando eu olho para a palavra de Deus, Salmo 93, 13, vai falar a respeito da casa do Senhor. Eu quero ler com você rapidamente, você já vai entender o que eu quero dizer. Salmo 93, 13. 92, 13, perdão, diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92, 13. Olha só que coisa preciosa. Davi entendia que para que todas as coisas fossem despertadas no coração dele, a primeira coisa que ele precisava fazer era entender isso. Que nós precisamos entender isso. É que nós precisamos estar plantados na presença do Senhor. Precisamos estar plantados na casa do Pai. Não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de nós adentrarmos nesse lugar que ele descobriu. Senhor, me permita-me habitar na tua casa. Nós cantamos isso. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida e aprender do Senhor no teu santo templo. Olha que coisa preciosa. Davi entendeu isso. Muitas pessoas, irmãos, não têm convicção dos lugares em que elas estão. Muitas pessoas não têm convicção daquilo que elas foram chamadas para fazer. Muitas pessoas não entenderam que há um propósito quando Deus ajunta o seu povo, quando Deus reúne as pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou falando do prédio em que nós vamos entrar em poucas semanas, mas eu estou falando do corpo em que o Senhor te colocou, da família em que o Senhor te colocou, para que você possa fluir naquilo que Ele te chamou para fazer. Se você entender que você tem um talento de Deus na tua vida, que você tem algo de Deus no teu coração, e você entender que você faz parte da família de Deus, que você tem um lugar para você fluir, que o corpo foi colocado ali para que ele pudesse funcionar, unido por todas as juntas, ligado por todas as juntas, assim o corpo cresce e flui em amor. Se nós entendermos isso, que há um lugar onde nós precisamos criar raiz, há um lugar onde nós precisamos então ter profundidade, então nós vamos entender que as coisas de Deus vão começar a fluir na nossa vida. É interessante, sabe o que, irmãos? Jesus, ele não veio falar assim: olha, eu vou edificar. Não chegou para Pedro e falou: Pedro, eu vou edificar o teu ministério. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, eu vou edificar algo diferente na tua vida. Ele falou: eu vou edificar a minha igreja.
Pedro entendeu aquilo. Ele falou, Cristo vai edificar a igreja dele, eu sou um instrumento de Deus para que isso aconteça, então eu vou ficar aqui no meu lugar e eu vou me preparar. O Espírito Santo veio, trouxe a capacitação, eles se levantaram, as coisas começaram a fluir, porque ele entendeu o lugar onde ele foi plantado, ele entendeu aquilo que ele precisava fazer. Nós precisamos entender isso, ter raízes em Deus, para que nós possamos edificar aquilo que Deus está edificando. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem uma obra para se edificar. E a nossa vida precisa, em primeiro lugar, estar edificada nele. Estar firmada no Senhor, enxertados nele, recebendo vida dele, fluindo no meio da onde nós estamos, a vida que nós recebemos dele. As coisas vão começar a acontecer, a grandeza que está dentro, aquilo que ele colocou dentro, ele vai começar a ser exteriorizado. Quantos cristãos que por 5, 10, 15, 20 anos ainda não entenderam aquilo que receberam de Deus? Muitos até mesmo desprezam aquilo que receberam de Deus. Saul não valorizou a posição que Deus havia colocado ele como o primeiro rei de Israel. Ele não valorizou isso, ele preferiu andar nos seus próprios entendimentos do que obedecer à vontade de Deus. E entenda algo, eu não estou te convidando aqui para frequentar os nossos cultos, não é nada disso na nossa célula, não é nada disso que eu estou fazendo. Eu estou chamando você para fazer parte do povo de Deus de verdade. Para que você seja igreja de verdade. Tem muita gente hoje que frequenta culto, que participa da célula, mas não é igreja. Porque não entendeu ainda que a presença de Deus está nela e que ela foi chamada para somar com as outras partes. Tem muita mão que está andando sozinha, tem muito nariz que está andando sozinha, tem muita perna que está andando sozinha, porque não entendeu ainda que ela precisa estar plantada, edificada. E quando eu falo isso, eu não estou falando de estar edificado somente na placa. A placa faz parte, porque é a família. Assim como cada um de vocês tem a sua família, a família minha, a família Bibiano. Você tem a sua família, talvez seja Silva, Teixeira, enfim. Essa é a placa da sua família. Mas nós precisamos entender que nós fazemos parte da família de Deus. E isso vai muito mais além do que placa, isso vai muito mais além do que qualquer coisa. Nós precisamos estar edificados, o DNA de Deus estar fluindo de nós, dentro de nós, fluir aquilo que Deus colocou dentro. Aquilo que está dentro de nós, ele não vai fluir isoladamente, ele vai fluir no fluir do corpo. Porque é o fluir da igreja que o Senhor está edificando. É a igreja que ele vai edificar. Quantos estão entendendo? Em segundo lugar, eu olho para Davi e eu vejo que Davi ele tinha um coração de servo. Ele entendia e ele desejava aquele momento de estar com Deus. Você vai ver que toda a experiência de Davi é ele e Deus. Ele vai falar, eu tive experiência lá com o urso, Deus me deu um livramento. Eu tive experiência com o leão, Deus me deu um livramento. As experiências dele com Deus eram muito fortes. E você vai ver que ele tinha um coração para servir. Lá no capítulo 17 de 1 Samuel, vai falar sobre a guerra dos filisteus. Se ajuntaram ali, apresentaram Golias diante do povo. E aí você vai ver que Davi, mesmo tendo sido ungido rei, Davi mesmo já estando tocando no palácio real, diante de Saul, o seu pai chama ele e fala, Davi, vem cá, eu quero que você vá lá levar comida para os teus irmãos. Eu quero que você vá lá levar comida para eles. Sabe o que Davi podia ter falado? Pai, você não entendeu o que aconteceu? Há alguns dias atrás, alguns meses atrás, Samuel veio aqui, o grande Samuel, o profeta temido por todos em Israel, ele veio até mim, veio até você, os nossos irmãos viram de que eu fui ungido rei. Eu não preciso mais de servir, logo é eles que vão estar me servindo, logo é vocês que vão estar me servindo. Davi não fez isso. A Bíblia diz que, então Davi ele pega e ele vai levar. Versículo 12, Jessé envia Davi a seus irmãos. O que acontece? Ele vai e leva. 14 diz assim, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, voltava para Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu ia lá, olha para você ver o coração que Davi tinha. Não desonrou seu pai cuidando das ovelhas. Pai, eu não vou cuidar mais, acabou o tempo de vaca magra, agora eu sou o futuro rei de Israel, não vou cuidar mais, de jeito nenhum. Continuava cuidando das ovelhas, ia no palácio de Saul, tocava para Saul, e aí você vai continuar lendo a história, você vai ver que Jessé no 17 pede para ele, filho, toma, eu te peço, leva para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos.
por esses 10 queijos de leite, leva para o capitão de 1000, visitarás os teus irmãos a ver se vão bem e tomarás o seu penhor. E aí Davi, então, no serviço em que ele vai, ele encontra aquela situação. Davi, ele tinha um coração para servir, não questionou, pronto saiu, chegou no lugar onde ele viu o gigante Golias afrontando o povo. O gigante Golias, então, ali afrontando todo o exército. E ele, então, se apresenta diante do rei e fala, rei, eu vou enfrentar esse camarada. Fala, rei, eu vou acabar com ele. Eu vou ganhar dele. Ele não pode afrontar o Senhor, ele não pode afrontar o povo de Deus. Ele não pode fazer isso. Eu vou ganhar dele. Eu vou lutar contra ele. É interessante isso. E aí você conhece a história. Né? Saul, ele vai, coloca da armadura dele, um ato de covardia, alguém que já estava ali, a Bíblia diz que o Espírito já não falava mais com Saul, já tinha saído dele, ele já não tinha mais a direção, já não tinha mais a coragem que ele tinha para sair nas batalhas, então ele entrega até a armadura para que Davi possa usar, e aí você vai ver que não serviu nada daquilo, e você já conhece toda a história. Davi vai, derrota o gigante Golias, ganha aquela batalha, o povo de Israel vai atrás, acaba com o povo, traz os despojos. E eu te pergunto uma coisa nessa noite. O que posicionou Davi no campo de batalha? O serviço posicionou ele. O coração para servir posicionou ele. Se ele não tivesse aceitado aquilo que o pai falou, leva comida para os teus irmãos, ele não tinha visto aquela circunstância. Talvez alguém tivesse descido para desafiar Golias e perdido ou ganhado. Talvez o povo tivesse entrado em guerra, em um confronto. Eu não sei o que tinha acontecido. Mas porque Davi foi obediente, ele aceitou, o coração dele estava para servir, não tem problema. Os irmãos achavam que quando ele chegou lá, ele tinha ido lá para tirar sarro também. Parece que vocês são tudo covardes, porque esse camarada está aí intimando vocês, está tentando contra vocês e vocês estão tudo quietos. Mas não, Davi, ele foi lá e falou, não, eu vim aqui na força do Senhor. Aquilo que eu recebi, eu sei que é mais forte do que esse camarada que está lá. Aquele que está em mim, ele é maior do que aquele camarada que está diante de vocês. Nós precisamos então entender que no serviço a Deus, nós entramos naquilo que Deus tem preparado para nós. Tem muitas oportunidades e coisas que Deus tem para nós, que muitas vezes perdemos, porque nós queremos entrar naquilo que é grande. Talvez é a mesma coisa de alguém que fala assim, olha, você vai ser um grande empresário. E aí nós achamos que de uma hora para outra a vida vai mudar e nós já vamos estar. Na verdade, tudo é um processo. Olha, você vai ser um grande jogador de futebol. E aí o cara já acha que ele já é o Cristiano Ronaldo ou o Messi da vida. Não! Ele vai começar num processo. Muitos craques, se você for ver a história desses jogadores, você vai ver, principalmente o Cristiano Ronaldo, que foi alguém que foi trocado por pares de chuteira. Ninguém acreditava, não dava nada. Mas ninguém imaginava o que ele seria hoje. Mas ele precisou entender o processo. Ele precisou entender que começa de baixo. Muitas vezes nós precisamos entender que no serviço a Deus, independente do que seja, ali é o lugar onde Deus vai nos mostrar coisas maiores, coisas grandes. Davi estava ali para levar comida e se tornou naquele dia o herói da nação de Israel. Davi foi ali em obediência ao seu pai, com um coração de servo, para poder levar alimento para os seus irmãos, para o capitão de 1000. Ele foi ali, e quando ele viu aquela circunstância, o Espírito Santo com certeza o impeliu no seu coração. Ele teve uma revolta, porque ele falou, eu não posso aceitar um negócio desse, de que esse incircunciso venha contra o povo de Deus, afrontando a Deus de Israel. Ele se apresenta diante do rei, um jovem, se apresenta diante do rei e fala, eu vou lutar. E sabe o que me chama a atenção? É que Saul concorda com isso. Saul fala, com certeza, Saul deve ter pensado, esse camarada, ele toca para mim a harpa todos os dias, aquilo que me afronta, aquilo que me incomoda, e aquilo que me traz temor, o espírito que me traz temor, ele sai de perto de mim, e eu sinto paz quando ele toca. Com certeza, aquilo que está dentro dele é poderoso, independente da estatura, para vencer aquele gigante que está afrontando lá. Nós precisamos entender isso, quando nós servimos a Deus. Quando nós respondemos sim. Tem muitas pessoas que elas estão pensando na sua capacitação. Pensando que Deus ele faz tudo, Serginho, de uma vez só. O Senhor me chamou, então Ele me capacitou na hora. Não! A minha vida tem sido um processo cada dia. E eu sempre falo isso, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, nada. Eu estou cada dia crescendo, aprendendo. Tenho muito para aprender. E creio que vou viver a minha vida e não vou ter aprendido tudo. Mas nós precisamos entender que a nossa resposta e a nossa prontidão em servir, ela aciona um start no coração de Deus.
Deus ele está mais preocupado com quem responde do que com aquele que conhece todas as coisas. Porque o conhecimento é capaz de... A resposta só nós podemos dar. Só nós podemos responder. Muitos homens na palavra de Deus vão dizer: Senhor, mas eu sou menor. Você vai ver os profetas falando isso. Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Para Deus isso não é problema. Deus ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Mas Ele não pode e Ele não vai interferir no nosso coração se a nossa resposta for não. Ele nos dá a liberdade de escolha. Davi naquele dia podia ter escolhido qualquer coisa, mas ele decidiu: vou servir meu pai, vou continuar honrando ele, vou continuar cuidando das ovelhas, vou lá levar comida para os meus irmãos, não tem problema nenhum com isso. E aí, quando ele fez isso, que parecia algo insignificante aos olhos dos homens, surgiu a oportunidade, onde Davi seria reconhecido diante de todo Israel. Diante de todo Israel. Você vai ver que você vai começar a ler, você vai ver que Davi, a partir daquele momento, ele já é ingressado. Ele entra num processo, mas o texto vai nos dizer isso, de que ele vai sendo ingressado ali já, tem amizade com Jonatas. Depois você acompanha a história de Davi, você vai ver que ele começa a sair para as batalhas, e é interessante que no versículo 7 do capítulo 18, ele já era reconhecido diante do povo de Israel. Ao ponto das mulheres dançando cantar, e respondiam umas outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha que coisa preciosa. Um serviço, algo que Davi fez, que trouxe reconhecimento sobre ele diante de todo o povo, porque ele decidiu servir. Nós precisamos ter um coração de servo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que se nós não servimos para servir, não temos um coração para servir, nós não servimos para nada. Nós precisamos ter o coração pronto para servir. Não estar preocupado com as coisas, porque se o Senhor nos chamou, como ele disse para o profeta: eu chamei você, não te mandei eu. Para Josué não fala: não te mandei eu, Josué. Seja forte, eu te mandei. Só precisa dizer sim, responda. Chega para o profeta e fala: eu não sei falar, mas o que eu colocar na tua boca você vai falar, porque é eu que vou colocar. Então nós precisamos entender isso. Né? Deus ele quer que nós sirvamos a Ele em todo lugar. Talvez a gente queira se comparar com outros. Até mesmo nos ministérios, olhamos para pessoas, para pastores, para músicos, enfim, cada um na sua função. Fala: mas eu queria tanto ser igual a fulano, mas Deus chamou eu e você para sermos aquilo que nós somos, com a presença que Ele colocou dentro de nós, servir da nossa forma. Eu quero dizer para você algo: você não precisa, e eu não preciso servir igual a ninguém. Nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, como diz a palavra. Não importa como os outros servem, sirvamos com aquilo que o Senhor tem nos dado, sirvamos com aquilo que nós nos alegramos em fazer, e nesse processo de serviço, o Senhor então, Ele vai nos levar nesse lugar de grandeza, nesse lugar onde Ele tem preparado para nós. Ele tem determinado, Ele tem os nossos dias, Ele tem o processo, Ele olha no final. Mas para nós chegarmos lá, nós vamos servindo até naquele lugar. Amém? E em terceiro e último lugar, uma coisa que eu vejo que Davi ele era alguém que em toda a sua história, ele era alguém que era apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Não é à toa que você vai ver ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Se você ler os Salmos, você vai ver que os Salmos são canções, e muitas delas canções onde ele desejava profundidade em Deus, onde ele declarava o amor e o valor e o temor que ele tinha na presença de Deus, o desejo de ir profundo em Deus, sabendo que Deus era a única fonte dele, sabendo que Deus era toda a provisão dele, sabendo que Deus era tudo para ele. Ele encontrava tudo aquilo que ele precisava na presença de Deus. Sabe, eu digo isso abertamente. Uma pessoa que não conseguiu encontrar satisfação em Deus, ela não vai encontrar em lugar nenhum. Porque só Deus pode te satisfazer. Só Deus pode saciar a sede que é em nosso coração. Davi, ele vivia uma vida de comunhão com Deus, não era um evento, não foi aquele momento em que o Espírito Santo entrou nele, que marcou só a vida de Davi. Davi, o que ele viveu para frente foi mais intenso. Davi chega no último momento da sua vida querendo edificar casa para Deus, e nesse último momento ainda ouvindo Deus falar com ele. Ouvindo Deus ainda responder ele. Ouvindo Deus ainda dar descanso para ele, falando sobre a posteridade dele. Olha que coisa preciosa.
Davi chega diante de toda a congregação e engrandece a Deus. E ele fala a respeito de Deus, porque ele sabe que tudo aquilo que ele viveu foi por causa de Deus. Nós precisamos ter essa paixão no nosso coração pela presença de Deus. Isso não é um dia de célula, isso não é um dia de culto, isso não é um dia lá somente que você tem um encontro com o Senhor. Mas isso precisa ser aumentado dia após dia. Isso precisa ser algo que cresce dia após dia. O Senhor, Ele deseja que nós o busquemos de todo o coração para que Ele possa se deixar achar. O Senhor deseja isso, de que a gente possa entrar nesse lugar. Nós precisamos ter isso, o nosso secreto. Nós precisamos disso. Se nós queremos impactar o lugar onde nós estamos, nós queremos fazer a diferença, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Não tem outra forma, mas não pode ser religião, não pode ser uma fórmula, não pode ser isso. Eu falo, tem que ser a presença de Deus, tem que ser a glória de Deus que está em nós. Lembra de Moisés, o desejo que ele tinha? Lembra de Josué, o desejo que ele tinha? Eu me impressiono com esses homens que amavam a presença de Deus. Desejavam a Deus. Josué mesmo vai falar lá de que Josué, quando Moisés ele estava ali e ele saía daquele lugar, aí Josué descia lá e a Bíblia diz que ele ficava lá naquele lugar. Porque ele queria a presença de Deus. Moisés voltava, Josué ficava. Davi era alguém que entendeu esse lugar e ele queria estar nessa presença. Ele queria estar nesse lugar. E ele vai falar muitas vezes: quão preciosos são os teus tabernáculos. A minha alma, ela desfalece. Ela tem sede pelo Deus vivo. Sabe, irmãos, você pode até comer sem fome. Você pode até beber sem sede. Mas há uma diferença quando você tem sede e quando você tem fome. Sabe, você pode até frequentar cultos, célula, você pode até ler a Bíblia de qualquer forma, como um ritual que você faz toda semana. Todo dia eu leio isso. Mas é diferente quando o Senhor vê sede e fome no teu coração. Quando Ele vê que você, às vezes, trabalha o dia inteiro, mas você não vê a hora de você chegar, de você poder aprender, de você poder receber a revelação da palavra, ou de você ter aquele momento teu secreto que você está só com Deus, e você anseia por aquilo, e você deseja por esse momento, por esse lugar, por essa presença. Isso é algo que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Isso é algo que vai fazer a diferença nas nossas gerações. Isso é algo que vai fazer a diferença na nossa casa. Nossos filhos, já falei isso, minha filha já cobrou eu, por às vezes eu sentar para comer, a minha esposa e a gente acabar esquecendo de orar para comer. Porque ela vê o exemplo em nós, a geração futura, eles vão absorver daquilo que nós estamos bebendo. E se nós não formos profundos em Deus, a geração que virá posteriormente será uma geração rasa em Deus. Davi foi profundo em Deus. Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu que a vida dele ali era algo que iria fazer a diferença. Mas ele entendia de que para que isso acontecesse, ele precisava mergulhar em Deus. E aí ele se torna um homem que agradava a Deus. Um homem que entendia aquilo que Deus queria fazer. Um homem que tinha arrependimento no seu coração. Um homem que era sincero para com Deus. Então ele entendeu essa realidade. Nós precisamos entender essa realidade. Mergulhar em Deus. Saber que Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Eu creio nisso, irmãos. Que nesses dias em que nós estamos vivendo, nos dias em que as coisas estão se afunilando diante de nós, aqueles que são rasos em Deus não vão conseguir suportar. Muitas pessoas que se apegam à sua fé em Deus somente em coisas. Pessoas que apegam a sua fé em Deus somente se Deus responde orações. Se Deus não fala comigo, então também não quero saber de Deus. Sabe? Pessoas somente que são profundas em Deus, como Davi, que diz que ele conhece, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei também que Ele é poderoso. Eu sei. E eu pergunto para você, você sabe o Deus que você tem crido? Você conhece Ele de verdade? Você tem profundidade nele? Você sabe o que Ele pensa a teu respeito? Você sabe o que Ele tem falado para você? Você sabe aquilo que Ele tem chamado você para fazer? Você sabe o preço, a unção, tudo aquilo que Ele liberou sobre a tua vida? Nós precisamos entender que a parte de Deus Ele já fez. Agora cabe a nós termos sede e fome por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Quando nós entendermos isso, de que Ele é tudo, aí sim isso vai fazer a diferença. Quando tudo que Ele é
por tudo que nós queremos e nós temos. Quando Ele for suficiente no nosso coração. Essa é a geração que precisa se posicionar diante de Deus. Eu quero encerrar essa palavra aqui. Davi, ele foi alguém que chegou no final da sua história. Davi foi alguém que ele chegou no final dos seus dias. E ele entendeu. Eu quero ler esse versículo para encerrar. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Esse é um texto que eu sou apaixonado por ele, em ver o coração desse homem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 10. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Depois você pode continuar lendo. Esse texto é um texto muito precioso. Muito precioso. Depois você vai ver que Davi, então ele passa o reino, morre, e Salomão assume o governo de Israel. Esse é alguém que entendeu isso. Esse é alguém que era apaixonado por Deus. Alguém que constantemente estava com Deus. E sabia que tudo que acontecia, tudo que aconteceu, tudo que recebeu, tudo que viveu, tudo que fez, veio de Deus. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite. Entenda isso. Esteja plantado na presença do Senhor, na casa do Pai. Esteja plantado na casa do Senhor. Não saia da presença dele. Sirva com o coração grato. Dê um coração para servir a Deus. Em terceiro e último lugar, seja apaixonado pela presença dele. Seja um adorador, independente se você toca ou não. Mas que a tua vida possa cantar e exaltar o Senhor. Assim como Davi fez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você porque, irmãos, eu sempre falei isso, principalmente nos últimos dias. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Nós somos chamados para esse momento. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Você faz parte do povo de Deus, da família de Deus. Você foi chamado para esse momento. Deus colocou algo em você, em mim, os que estão aqui. Que nós juntos possamos manifestar o que Ele tem nessa terra. Feche os teus olhos nessa hora. Rejeite toda passividade na tua vida. Rejeite tudo aquilo do passado que talvez queira aprender, desanimar, te afastar daquilo que Deus tem para frente. Davi não olhou para o passado dele, talvez Davi não olhou para a ignorância, o que os irmãos ignoraram ele, talvez nem o seu pai. Não olhou para aqueles que não acreditavam, não olhou para aqueles que não davam importância para ele. Quando Davi entrou, ele não questionou ninguém. Ele não disse: por que vocês não me chamaram aqui nesse lugar? Por que eu não fui contado? Por que eu fui deixado por último? Por que esqueceram de mim? Esse não era o coração de Davi. Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, amado. Recebe a unção de Deus, se posiciona. Continua servindo mesmo sendo rei. Você já viu esse exemplo em Cristo? Olha o que Cristo nos diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus,
mas ele se despiu da sua glória, tomando a forma de servo. Jesus fala para os discípulos, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Coração, mesmo sendo rei, Davi já tinha a unção de rei, já tinha sido escolhido por Deus e não importava os outros, mas ainda assim, ele não rejeitou a posição de servo. Até o momento em que Deus, como a palavra diz de Jesus, e por causa disso, Deus o exaltou, falando de Cristo, e colocou ele acima de todo nome, o nome que está sobre todo nome. Está sentado à destra do Pai. Olha que coisa preciosa. Entendeu? E assim como Davi, você vai ver o exemplo de Jesus, tendo comunhão com o Pai, sendo profundo pelo Pai, apaixonado, fazendo a vontade do Pai, falando do Pai, das coisas que ele viu, das coisas que ele ouviu, fazendo a vontade do Pai, não se importando com os homens, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Davi foi fiel até o fim, até mesmo quando foi rejeitado em edificar aquilo que ele tanto queria, que era uma casa para Deus. Mesmo assim ele entendeu, porque ele amava Deus, amava a vontade de Deus, e sabia que o mais importante era aquilo que Deus havia estabelecido. Que nós possamos nos posicionar como igreja nessa noite. Que nós possamos nessa noite nos colocar nesse lugar que Deus nos chamou, como discípulos, como filhos, como família, como corpo. Possamos alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mentalidade, a mentalidade de Deus, a mentalidade do Espírito. Possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Feche os teus olhos onde você está. Fala com Deus nessa hora. Fala, Deus, Tu és tudo em mim. Se você talvez até hoje negou o chamado do Senhor, não espere você chegar no final da sua vida. Porque não vai dar tempo de você fazer mais nada para Deus. O tempo é hoje, o tempo é agora. Porque eu não sei qual vai ser o final da minha vida. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Se eu não sei, eu preciso me posicionar hoje. Se o Senhor chegasse e falasse, meu filho, você vai viver até os 100 anos, aleluia, me resta bastante tempo. Mas como eu não sei quantos anos me restam, eu preciso me posicionar, porque pode ser que seja o ano que vem. Pode ser que o Senhor tenha determinado me chamar daqui 5 anos, daqui 2, eu não sei, pode ser amanhã. É por isso que o Senhor fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Toma uma posição diante de Deus. Decida-se. Seja alguém que Deus possa usar, porque dentro de você existe algo precioso. O Espírito Santo habita aí. Tem coisas preciosas. A palavra do Senhor diz que com o Espírito Santo o Senhor nos deu todas as coisas. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa está aí. Você só precisa trazer isso daí é uma realidade, trazer à tona essa realidade, manifestar essa realidade dentro de você. Pai querido, em nome de Jesus, diante dessa palavra, Pai, coloca a minha vida diante do teu altar. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Eu não sou o cabeça da igreja, Cristo é. Eu sou somente servo, Pai. Tenho uma função que é pastorear esse rebanho, assim como cada um dos irmãos que estão aqui tem a sua função, outros pastores, diáconos, líderes de ministério. Pai amado, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos, Senhor amado, servir o teu povo. Servir o Senhor, servir a igreja. Independente da função que o Senhor nos colocou. Nós não precisamos ser mais nem menos, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Pai amado, nós possamos entender que nós somos plantados, Senhor amado, na tua casa. Não é a placa, é o corpo, é a família que o Senhor nos colocou. Possamos criar raiz e servir, Pai. Não há como servir desconectado da família. Não há como servir desconectado do corpo, Pai. Ajuda-nos. Nós somos pedras vivas, mas estamos sendo edificados em casa. Nós somos membros do corpo, mas para ser corpo precisamos estar ligados uns aos outros. Que nós possamos amar o Senhor e ser apaixonado por Ti a cada dia. Pela Tua presença. Apaixonado por aquilo que Tu é apaixonado. Que nós possamos, Pai, alinhar o nosso coração ao Teu, à Tua vontade, ao Teu querer. Nós possamos Te buscar profundamente, intensamente. Possamos nos encher do Senhor, do Teu Espírito.
e possamos viver, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio, é o novo tempo, eu creio, é o tempo de nos levantarmos, eu creio, é o tempo de nos posicionarmos, eu creio, em nome de Jesus, porque o Senhor colocou coisas grandes dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus vai valer a pena, nós vamos honrar o Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos dado, não é em vão aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. A unção não é em vão, a autoridade não é em vão, os dons não são em vão, Pai. Pai amado, nada é em vão. Em nome de Jesus, dá-nos graça para que nós possamos cumprir o ministério, cumprir o chamado, para que nós possamos continuar avançando. Em nome de Jesus, que um dia vamos prestar conta de tudo isso, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Seja tudo em nós, seja tudo, tudo, tudo. Nosso ar, seja tudo. Oh! Aleluia, nós te adoramos. Seja tudo em nós, tudo em nós. Em nome de Jesus. Declare isso, Jesus. Oh! Jesus, és tudo em mim. És meu ar, meu viver, tudo que há em mim. Jesus, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, tudo que há. Jesus, declare! Jesus, oh, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, tudo que há em mim. Jesus, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, tudo que há em mim. Nós te louvamos, Deus. Obrigado pelo teu chamado sobre as nossas vidas. Obrigado. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu, os escolhidos do Senhor. Não merecemos nada, 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 nada. Mas o Senhor nos deu tudo. Assim como Davi reconheceu que o Senhor havia tirado ele de trás das malhadas e o assentou sobre o trono de Israel. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Espero que você tenha sido abençoado hoje. Espero que você que está nos assistindo tenha sido abençoado hoje. Essa é a palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estou muito à saudade de todos, os irmãos que estão aqui também. Logo nós vamos estar juntos, reunidos, no mesmo lugar, todos podendo celebrar o Senhor e nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, ver as nossas crianças ali servindo ao Senhor. Continuo contando com as orações dos irmãos, por essa obra, pelas nossas vidas, a minha vida, a vida da pastora, a minha casa, por essa liderança, por essa equipe, por cada irmão. Continue intercedendo por essa obra. Nós temos uma grande obra pela frente, uma grande reforma para entrarmos. Que o Senhor possa nos dar graça e nós fazermos o melhor com excelência para Ele. O nome dele seja glorificado em todas as coisas. Amém? Não se esqueça, terça-feira nós temos a adoração ali na casa do Serginho da Pati, às 20 horas. Quinta-feira tem célula na casa do pastor Gustavo e da pastora Dani, às 20h30. Você está convidado a participar e a viver esse mover de comunhão, de busca pela presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, dando uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde você possa ter revelação no teu espírito da vontade de Deus, do coração do Pai para a tua vida, para a tua casa, teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja contigo, guarde a tua saída, a tua entrada, te livre de todo mal em nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem. Se você crê, recebe, dá um amém bem forte. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço meu, um beijo no coração.
de todos os irmãos que estão aqui também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Um abraço. Fique na paz.